Boa noite. Boa noite. Boa noite você que está em casa. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Nós leremos a partir do verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas. Disse-lhe: façam esse dinheiro render até a minha volta. Mas os seus súditos o odiavam e depois enviaram uma delegação para lhe dizer: não queremos que este homem seja nosso rei. Contudo, foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber quantos tinham lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu bom servo, respondeu o seu senhor. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O seu senhor respondeu: também você encarregue-se de 5 cidades. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo porque és um homem severo. Tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. O seu senhor respondeu: eu o julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que sou homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Então, por que não confiou o meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, o receberia com os juros. E disse aos que estavam ali: tomem dele a sua mina e deem-na a que tem 10. Senhor, disseram, ele já tem 10. Ele respondeu: eu lhes digo que a quem tem, mais será dado. Mas a quem não tem, até o que tiver lhe será tirado. E aqueles inimigos meus que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. Vamos orar? Senhor, que a tua palavra fale ao nosso coração. Que não saiam dos meus lábios absolutamente nenhuma palavra de persuasão humana, mas palavra vinda do teu trono, Senhor, e nos transforme. Eu oro em nome de Jesus. Amém? Queridos, vamos tentar num primeiro momento entender qual o contexto desse texto. A parábola que acabamos de ler. O texto imediatamente anterior é um texto em que Jesus entra em Jericó. E lá existia um homem chamado Zaqueu, um homem de baixa estatura, coletor de impostos, um dos publicanos, um homem de uma reputação um tanto quanto duvidosa. Ele, por ser de baixa estatura, sobe numa árvore para tentar ver aquilo que acontecia, ou seja, para visualizar Jesus. Daí o que acontece? Jesus chega perto da árvore e diz: Zaqueu, desça depressa, hoje me convém pousar na sua casa. Zaqueu leva Jesus para sua casa, e o texto bíblico nos fala que na ocasião Zaqueu levantou-se e disse: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e aquilo que se defraudei alguém, extorqui alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. As pessoas estavam revoltadas por Jesus ter ido na casa de um pecador. E a resposta do Senhor diante de tudo disso foi assim, de uma forma bem clara: hoje houve salvação nessa casa, porque este também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Ou seja, o relato do encontro de Jesus com Zaqueu é manifestação da graça de Deus. Zaqueu sequer merecia que Jesus olhasse para ele. Jesus não só olhou, como foi à casa de Zaqueu, e isso propiciou um arrependimento, houve uma transformação daquele homem de uma forma tremenda.
Porque a gente fica pensando, e muitos têm uma ideia de tentar lidar com merecimento em relação à salvação. Efésios 2, 8, 9 diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A salvação que Jesus Cristo traz, oferece ao homem, é pela graça. Isso eu acho que todos aqui estão claros, sabem bem isso. Aqueles que me ouvem pela internet sabem bem isso. Muitas e muitas pessoas tentam fazer por merecer, e a palavra do Senhor diz de uma forma bem clara: o melhor que você fizer para o Senhor é como trapo de imundície. Ou seja, a palavra do Senhor é muito clara. Aqueles que foram alcançados pela graça de Jesus recebem a salvação. E percebam, querido, nós bem sabemos que a salvação determina onde você vai passar a eternidade. Vocês se lembram de Dimas, aquele que é tido como bom ladrão? Os dois ladrões que estavam pregados na cruz do lado de Jesus. Um deles, ao ouvir aquela situação, a palavra do Senhor, que usa aquele madeiro como último púlpito, dizendo: Senhor, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Imediatamente ele toma posse daquilo, se dirige ao Senhor Jesus e diz: lembre-se de mim. E vocês lembram muito bem aquilo que Jesus diz: te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Pois ele recebeu então naquele momento salvação, a certeza de onde ele iria passar a eternidade. Ou seja, nós sabemos onde ele, o salvo, vai passar a eternidade. Agora percebam, logo após Jesus apontar de forma clara que ele veio buscar o que estava perdido, é isso que ele deixa claro, de modo a significar sua obra redentora, estando Jesus a caminho de Jerusalém e acreditando que todos acreditavam que o reino dos céus era algo que se estabeleceria de uma forma literal naquele momento, pois é isso que nós vemos apontado no verso 11. Nós lemos assim, estendo eles a ouvir, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ou seja, o povo achava que Jesus ia entrar em Jerusalém, arrebentar com tudo, destruir os romanos, constituir ali um novo reinado, ou seja, uma nova sede, um novo exército. Era essa a intenção, era isso que eles esperavam. Inclusive, quando Jesus entra em Jerusalém, o que as pessoas começam a aclamar? Vem vindo aí o Messias, ele vai mudar tudo. É essa a aclamação, isso que a gente vê no Domingo de Ramos. Mas não foi isso que aconteceu. Pois não era esse que Jesus propunha como o reino de Deus. Mas por que não era isso, gente? Entendam, não só os corações dos romanos eram maus, mas todos os corações eram maus. Toda a raça humana estava corrompida, pelo que, para estabelecimento do reino de Deus, Jesus deveria começar pela restauração do homem através do seu sacrifício vicário e através do arrependimento do homem. Era isso algo muito claro. Queridos, eu já falei aqui, e muitas vezes a gente se pega pensando assim: por que Jesus não acabou de vez com o mal? Por que ele não destruiu o mal? E daí eu sempre me lembro, e eu já recordei aqui, aquela frase de uma resposta do C.S. Lewis para essa questão, dizendo assim: tá, e eu começo por quem? Por quem que eu começo? Ou seja, entenda, Paulo nos aponta em Romanos 3, não há nenhum justo sequer, não há quem faça o bem, nenhum só. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Jesus então, diante dessa inquietude, anuncia a salvação da graça. Vim buscar o que estava perdido, e propõe a parábola que nós lemos. O que ele quer nos falar através dessa parábola? Veja,
no texto de Zaqueu, ele está apontando a graça, aquilo que ele já fez. Nós observamos Zaqueu se convertendo. Já no texto que nós lemos, nessa parábola, Jesus está apontando aquilo que ele espera de nós. Algo a mais do que a salvação. Queridos, muitos param na salvação. Mas daí, foi salvo, certo? E agora? O que vem depois? É exatamente sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Observe na parábola, já a partir do verso 12, ele diz: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos e deu 10 minas, disse eles: façam esse dinheiro render até a minha volta. Olha aqui, entendam. Esse homem de nobre nascimento retratado nessa parábola é Jesus. Ele estava falando dele próprio. A parábola diz que ele foi para uma terra distante para ser coroado rei. Ele não foi coroado rei numa terra pertinho, ali em Jerusalém. Ele foi coroado longe, pois era isso que aconteceu. Vejam aquilo que nos relata Paulo em Filipenses capítulo 2, 8, 11. Vocês devem lembrar de cor. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Coroação. 1 Pedro 3, 22 diz assim: Jesus ressuscitou, subiu ao céu, reina à direita de Deus, e eles estão sujeitos, todos os anjos, autoridades e poderes. E a parábola ainda aponta que Jesus coroado virá. É isso que nós acreditamos de uma forma clara. Amados, prestem atenção aqui, entendam. Nós estamos justamente nesse período em que o rei já venceu, subiu aos céus, foi coroado, foi dado todo o poder e está para voltar. É esse período, é esse momento que nós estamos vivendo. Ou seja, Jesus veio como cordeiro que tira o pecado do mundo, morreu no nosso lugar como expiação pelo nosso pecado, ressuscitou, subiu aos céus e lá, numa terra distante, foi coroado e está sentado à direita do Pai. Tudo isso para um dia voltar, e mais agora não mais como cordeiro, mas como leão da tribo de Judá, como rei soberano para julgar. Vocês se lembram da primeira parte do credo apostólico? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em seu único Filho Jesus Cristo, que nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, subiu aos céus, está sentado à direita de Pai, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Esse é o credo apostólico, é nisso que nós acreditamos. Agora percebam, na parábola, o homem dá as instruções que são as mesmas para nós. Essa instrução que nós vemos em Lucas 19 é uma instrução atual. É Jesus falando para nós, para os salvos. O Senhor chamou 10 dos seus servos e deu 10 minas. Ou seja, quem eram esses servos? Eram os salvos, eram os discípulos de Jesus. Ele estava falando para eles, tem um endereçamento. É esse endereçamento dessa parábola. E o que eram as minas? É o evangelho da salvação, queridos. É o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus foi o tesouro mais precioso que foi nos dado. É ele que nos tira do lamaçal. É através dele que nós conseguimos alcançar a salvação. Através do evangelho. É isso que mudou a nossa vida. Tenho certeza que cada um daqui que foi restaurado fala assim: é esse evangelho que mudou a minha vida, é esse evangelho que me restaurou. E percebam,
A parábola diz assim que ele deu as minas, ou seja, ele deu a salvação, foi de graça, ninguém precisou fazer nada para merecer, ninguém precisou fazer alguma coisa. Percebam, a salvação é o escândalo da graça, pois alguém que morre no meu lugar e dá o privilégio de eu poder viver, de eu poder continuar existindo. Agora, depois de ele dar, ele determinou, ele faz uma instrução: façam esse dinheiro render até a minha volta. Ou seja, eu dei a cada um a salvação, eu dei a cada um a boa nova, eu dei o evangelho da salvação. Faça com que isso renda. É isso que o Senhor está falando. Agora percebam que Jesus fala claramente que o seu reinado, ele foi resistido, e é resistido até hoje, é o que está no verso 14. Mas os seus súditos o odiavam, e depois enviaram uma delegação para dizer: não queremos que este homem seja o nosso rei. O evangelho de Jesus, ele é resistido. Agora, essa resistência existe até hoje. Agora o resultado nós já sabemos. Jesus foi coroado rei nas alturas, e já a partir do verso 15 do texto que nós lemos da parábola, tendo todos já recebido a orientação daquilo que deveríamos fazer, Jesus começa a retratar a sua volta, e começa a falar junto com a sua volta o processo de julgamento dos seus servos, ou seja, como vai ser o julgamento dos servos. Queridos, a Bíblia fala de 4 julgamentos. Julgamentos dos ímpios, inclusive nós vemos aqui de uma forma bem clara no verso 27 do texto que nós lemos, a respeito do julgamento dos ímpios, diz assim, ó: e aqueles inimigos meus que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. E isso é aquilo que nós chamamos de segunda morte. Julgamento dos servos, julgamento dos anjos e julgamento das nações. O que nós estamos retratando aqui e o que nos interessa? Julgamento dos salvos. Julgamento dos salvos. Nesse caso, nessa parábola, Jesus está retratando no verso 15 ao verso 16 o julgamento dos santos, dos servos, dos salvos. Note, muitos acreditam que os salvos não vão passar por julgamento nenhum, e isso é um erro, isso é um engano, isso é a gente ler as escrituras pela metade. A palavra do Senhor é muito clara. No caso aqui, nessa parábola, está retratado o julgamento não quanto ao lugar em que os salvos irão passar a eternidade, mas o como estes salvos irão passar a eternidade. Aonde o salvo vai passar a eternidade, nós já sabemos. Agora, o como os salvos vão passar a eternidade, é isso que esse texto está tratando. Entendam, uma coisa é onde eu vou passar a eternidade, outra coisa é como eu vou passar a eternidade. E é justamente isso que nós vamos ver. E aqui nós vemos estabelecimentos de critérios de recompensa. Em muitas traduções bíblicas falam de galardão, algumas traduções falam de coroa. É isso que o texto está falando. A palavra aponta que o rei voltou. Então lá no verso 15, acompanha comigo. Então mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber quanto tinha lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu bom servo, respondeu o seu senhor, por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. Percebam, queridos, o alcance daquilo que está sendo retratado aqui. O rei Jesus, aquele que voltará, ele nos julgará. Está falando, em outras palavras, que por causa da forma com que nós vivemos essa relação com Ele, depois da graça da salvação, por causa da forma como você multiplicou esse tesouro, Ele vai recompensar, dando-lhe privilégio, talvez, de um governo junto.
É isso que está retratado, é isso que dá para entender. Agora vamos continuar, verso 16. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O seu senhor respondeu: também você encarregue-se de 5 cidades. Percebe? Jesus aqui não está falando de onde você vai passar a eternidade, mas de como você vai passar a eternidade. Agora, note o terceiro, verso 20. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. Aqui eu fico imaginando que esse é aquele camarada que se apresenta diante do Senhor, sabe, e diz assim: toma, vê, Senhor, toma aqui a mim mesmo, porque vê que eu não perdi a salvação. Sabe? Aquele que fica cuidando, fala assim: não, olha, eu não perdi a salvação. Veja, eu não vou nem apontar a justificativa esfarrapada, apontada no verso 21, nem aquilo que o Senhor nos aponta depois. Mas dá uma olhada no julgamento retratado a partir do verso 24. Acompanha comigo aí, ó. E disse aos que estavam ali: tomem dele a sua mina e deem na que tem 10. Senhor, disseram ele, já tem 10. Ele respondeu: eu te digo que quem tem mais será dado a quem não tem, até que eu tiver lhe seja tirado. Queridos, aqui até parece que o camarada perdeu a salvação. Agora não é isso que eu vou discutir isso hoje, isso é uma matéria talvez para uma outra pregação. Mas mesmo que o camarada não tenha perdido a salvação, e é esse o conceito, uma vez salvo, sempre salvo, resta claro como ele ficaria nessa eternidade em relação aos demais que receberam galardão. Agora, vamos tentar entender melhor sobre este julgamento. É isso que eu queria falar, porque eu não queria que vocês ficassem ignorantes a respeito disso. John Bevere, um autor norte-americano, pastor, ele escreveu há um tempo atrás um livro chamado Movido pela Eternidade. Isso inclusive virou um seriado, virou na realidade um seminário. Se você procurar no YouTube, você vai encontrar 12 capítulos, 1 hora de duração cada um, você consegue ver. E ele diz algo interessante, ele diz assim, ó: onde você vai passar a eternidade depende da graça de Deus. Como você vai passar a eternidade depende das suas obras. Preste atenção. Onde você vai passar a eternidade é salvação, é exclusiva graça do Senhor. Não é por obras, é pela graça. Agora, como você vai passar a eternidade depende de como você viveu aqui. Depende das suas obras, depende da sua vida. Queridos, pensem comigo. Eu falei aqui do Dimas. Dimas era um cara que viveu uma vida toda torta, porque ele mesmo reconheceu na cruz de lado de Jesus: ó, eu merecia isso, o Senhor não merecia. Naquele momento, ouvindo o clamor do Senhor, o Senhor perdoa eles imediatamente, porque eles não sabem o que faz. Ele naquele momento se arrependeu e alcançou a salvação, no minuto final. Gente, pensa comigo, no reino do céu, ele e Abraão seria igualzinho? Vamos tentar ser lógico. Como é que esse cara, no último minuto, sabe? E Billy Graham, Dimas e Paulo, dá para comparar? Eu não estou falando de onde eles estarão. Eles estarão salvos. Aonde eles estão não se discute, mas o como eles estão é que a Escritura começa a nos revelar de uma forma tremenda. Vamos tentar aclarar um pouquinho para vocês. Abra a Bíblia de vocês em 1 Coríntios 3,10. Se você é na tua casa, 1 Coríntios 3,10. Nós vamos ler alguns versículos e vai ficar muito claro. Vai estar no telão aí para vocês, olha só. 1 Coríntios 3,10 diz assim, ó: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói.
porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Cristo Jesus. Para quê? O que Paulo está dizendo aqui? Que pela graça de Deus foi lançado o fundamento, o alicerce em nossa vida, o alicerce da igreja, o alicerce da salvação é Jesus, nenhum outro. Não tem espaço para nenhum outro, Jesus ressurreto. Mas nós devemos observar, é isso que está escrevendo, como construiremos sobre esse alicerce. O alicerce, a base é Jesus, mas está falando aqui de uma construção em cima desse alicerce. Queridos, o alicerce é Jesus, é graça e a salvação através daquele que se entregou por nós numa cruz, morreu no nosso lugar, ressuscitou, é o único Senhor. Porém, veja, cada um como constrói em cima desse fundamento, é isso que Paulo está dizendo. O fundamento da nossa vida é a salvação, é onde nós vamos passar a eternidade. O que sustenta a nossa vida é a salvação, porque senão nós não estaremos falando de salvação. E salvação é o início. Entendam? Por que se fala novo nascimento? Nascimento é algo que nasce, não é algo que morre. Tem gente que se preocupa só com a salvação, mas tem algo por vir após a salvação. Salvação é a base. Você foi salvo, você está na base. Agora o Senhor começa a falar de construção. Daí Paulo continua dizendo, ó, no verso 12: se alguém constrói sobre este alicerce usando ouro, prata, pedra preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia, está aí dia com letra maiúscula, o dia, o que está falando aqui? Esse o dia é dia de julgamento, é dia do juízo. O trará à luz, pois será revelado pelo fogo, e provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. O que está escrito aqui, gente? Que existe o fundamento lançado à salvação, que é pela graça, que é Jesus na sua vida. É isso que você tem, Jesus na sua vida. Tanto que a expressão é essa mesmo, nascer de novo. Vocês lembram daquela história de Nicodemos que vai encontrar Jesus na madrugada? E Jesus explica para ele, importa que nasça de novo, senão você não vai entender nada. Sabe? E ele faz aquela confusão, mas como que eu posso voltar para o ventre da mãe? Ou seja, Jesus está falando de salvação, de um homem regenerado, um homem novo. Tá? E daí, assim, o que nós devemos construir? No caso, o autor sagrado está dizendo ainda que existem dois tipos de construção, que é o seguinte, olha só: madeira, feno, palha, e aquela que é ouro, prata e pedra preciosa. Querido, aqui nós estamos diante de uma espécie de linguagem figurada, pelo que quando lemos madeira, feno e palha, diz respeito a homem, diz respeito àquilo que é feito para o homem, para o homem. E no caso, pensa na madeira, pensa no feno, pensa na palha, joga isso no fogo, o que vira? Vocês já imaginaram ou não? Não preciso dizer para vocês, o que está escrito aqui de uma forma bem clara: some, desaparece, vira pó. Já o ouro, prata e preciosa diz respeito àquilo que é divino, a Deus, ao ouro, a prata, o fogo. Ele é refinado. Você joga o ouro no fogo, as impurezas vão saindo, de modo que o ouro fica ainda mais puro. É isso que está falando. Ou seja, pensa que cada um está edificando, mas a pergunta é: cada um aqui está edificando na sua vida, você é salvo. Mas a pergunta nessa noite é o seguinte: para quem você está construindo? Essa é a pergunta. Vejam, que não é possível nós fazermos julgamentos dos outros. É possível a gente julgar só a nós mesmos. E por que eu estou falando isso?
Porque vocês estão me vendo aqui pregar e vocês estão falando assim, não, olha, essa obra aí é ouro, é prata, é diamante. Vocês viram as pessoas louvando aqui e falam assim, isso é ouro, prata, é diamante. Vocês viram os músicos tocando e falam assim, isso é ouro, prata, diamante. Mas você sabe qual a motivação do meu coração? Se eu estou aqui pregando pura e simplesmente para aparecer no púlpito? Vocês sabem qual a motivação de cada um que veio aqui e subiu para louvar? Se ele está simplesmente louvando para aparecer na foto? Vocês sabem se cada um que está motivado para vir aqui tocar, se ele veio pura e simplesmente para não magoar um amigo? Ou seja, o que o Senhor está falando aqui de uma forma bem clara é de motivação do coração. Aquilo que move a motivação. Qual a motivação do nosso coração? Eu posso estar pregando só para mim. Alguém pode estar louvando só para posar na foto. Alguém pode estar tocando só para agradar um amigo. E por isso que vai ser julgado pelo fogo. E no fogo de Deus não tem como enganar. É ali que vai ver o que fica e o que vai embora. É lógico que aqui é uma linguagem figurada. Um dia estaremos diante do Senhor e lá vai ter o fogo. Jesus vai lançar suas obras no fogo. Se queimar, foi tudo para você que foi feito. Se permanecer, foi para a glória dele. Amados, preste atenção. Jesus sabe o que cada um faz aqui hoje. Jesus conhece o nosso coração. Conhece deitar, levantar, passado e presente. Ele sabe aquilo que está no teu coração. Ele sabe o que você publica no Instagram. Se é para ser aplaudido, ou se aquilo é para a glória do Senhor. Queridos, entendam o cerne daquilo que eu estou falando hoje. Onde você vai passar a eternidade é graça de Deus. Como você vai passar a eternidade é a construção que você está fazendo. Jesus sabe se o seu namoro é para a glória dele. Jesus sabe se o seu trabalho é para a glória dele ou é só para ganhar dinheiro. Jesus sabe se o teu estudo é para a glória dele ou é só para você ter um canudo a mais. Jesus sabe se aquilo que você publica é para a glória dele ou é pura e simplesmente para aparecer nas redes sociais. Jesus sabe se as tuas obras são de madeira, feno ou palha ou são de ouro, prata ou pedras preciosas. Não é o Dionísio que sabe. Não é a direção da igreja que sabe. É Jesus que sabe. Agora, queridos, prestem atenção naquilo que está apontado no verso 14. Olha só. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá com recompensa. Se alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo, como alguém que escapa através do fogo. O que está dito aqui, gente? Que vai ter gente salva, mas que vai sofrer dano. Sofrerá prejuízo, contudo será salvo, como alguém... Veja, queridos, eu sinceramente, eu não sei o que é esse negócio de escapar como no meio do fogo, mas eu prefiro não arriscar. Eu acho que eu não queria saber direito isso aí. Eu acho que é melhor ficar com a história do investir no ouro, prata e pedra preciosa, sabe? Pensa comigo, gente. Não é melhor viver para a obra do ouro, prata e pedra preciosa? Por que você vai arriscar? 1 Coríntios 10, 31 diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, faceis qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ser salvo não é tudo, gente. Ser salvo é só o alicerce. É só o alicerce. Agora, a pergunta que eu te faço é: quanto tempo ainda te resta para você construir? Quem não sabe quanto tempo tem sempre muito pouco tempo, sabe? Isso a gente aprende lá atrás, fazendo assim, ó, quem não sabe quanto tempo tem sempre muito pouco tempo.
Como que você viveria se você soubesse que a próxima semana de vida tua determinaria os próximos 10 milhões de anos da sua existência? Como vida louca? Pensa, gente. É isso que está sendo proposto nesse texto. A vida é breve. Agora, a eternidade é imensurável. E tem pessoas que vivem o aqui e agora. Ou seja, constroem em madeira, feno e palha. Acho que esse texto, inclusive, encerra aquelas questões assim do tipo: eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso ouvir tal música, eu posso frequentar tal lugar, eu posso acessar tal canal? Pode, o problema é teu. Inclusive, Paulo nos fala em 1 Coríntios 6,12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Queridos, veja, a grande questão é que você está no meio de uma construção. Todos que estão aqui, são salvos, estão no meio de uma construção. E muitas vezes você fica perdendo tempo com madeira, feno e palha. Daí chega a hora do fogo e você não tem ouro nem prata. E o que você tem? Queima. Inclusive o grande problema, acho que não é nem aquilo que você fez com a mina que você recebeu. O problema é o que você fez com o tempo. Pensa comigo, gente. O camarada enrolou a mina num paninho e devolveu para o rei. Ele recebeu, enrolou. E o que ele fez o resto do tempo? Até o rei voltar. É nesse espaço de tempo que nós temos. O que ele fez? Se ele não construiu ouro, prata e pedras, ele construiu outra coisa. Construiu para quem? Para ele. Ele construiu para outra coisa. O que ele fez com o resto do tempo, até o rei voltar? Ficou acumulando madeira, feno e palha. Acumulou para quem? Resposta: se preocupou consigo mesmo. E é assim que muita gente vive. E eu vou falar assim: o que ele acumulou vai queimar. Ou seja, presta atenção, isso é muito importante. Tem gente que não constrói nada para a eternidade. Sua vida é o quê? Para mim, uma perda de tempo. É isso que o Senhor está dizendo. Preocupa-se em construir para si. E olha que ainda fala: olha, eu tenho a salvação, quando ele voltar, olha, eu vou com ele. Legal, né? Mas não fez nada. Gente, se eu pudesse dar um conselho, hoje seria assim: não desperdiça seu tempo não, sabe? Se preocupe em todo o tempo em construir sobre o fundamento que é Jesus Cristo. Você vai trabalhar? Trabalha para a glória de Deus. Você está criando os filhos? Crie para a glória de Deus. Você vai estudar? Filho, não seja para ter mais um diploma na sala, mas seja para a glória de Deus. Quer comais, quer bebeis, fazei para a glória de Deus. E isso muda tudo, sabe? Ou seja, isso faz com que nós tenhamos intenção naquilo que fazemos. E a grande arma de Satanás é roubar o nosso tempo. Vocês lembram quando Moisés foi diante do faraó no Egito e dizer assim: olha, um decreto de Deus, estou querendo que você liberte os escravos para que o meu povo, para que eles me adorem. Qual que foi o primeiro ato de faraó? Tirar a palha do barro para que o feitio do cimento, dos tijolos fossem mais pesado e eles trabalhassem mais, dizendo assim: ó, eles estão com muito tempo, deixa eu aumentar o trabalho.
Querido, essa regra é a mesma coisa de hoje, sabe? Ou seja, Satanás é bom no entretenimento, sabe? Tem gente que fala assim, não, mas eu não mexo com nada que vai causar a perda da minha salvação, não, sabe? Eu só fico no ESPN vendo propaganda ali, os jogos, tal. Útil, né? Você assiste jogo para a glória de Deus, é isso? É isso? Vamos pensar, gente. Vamos pensar. Vamos fazer uma análise da nossa vida, sabe? Ou seja, tem gente que leva uma vida, e tem essa ilustração eu peguei do Francis Chan, um pastor norte-americano. Tem gente que leva uma vida como se fosse o seguinte: imagine uma trave de ginástica, bem grande aqui, essa trave posta, sabe? E daí o seguinte, essa trave, as pessoas fazem malabarismo em cima. E daí o seguinte, te anuncia, você chega, se apresenta, toca o sinal, 1 minuto de apresentação, você sobe na trave e senta. Passa 1 minuto, você desce da trave. Que nota você recebe? Pô, mas eu não caí. Mas lógico que não caiu mesmo. Você não arriscou nada. Você não viveu aquilo que o Senhor falou para viver. Porque o lance, gente, o lance não é pura e simplesmente o cara ter falado assim, olha, eu tentei de todos os modos e perder a mina. O lance é que o cara guardou a mina. Ele segurou para ele. Eu fico imaginando, e aqui é coisa que não está no texto bíblico, viu, gente? Ó, é coisa da minha cabeça. Que se tivesse um quarto personagem que tivesse feito de tudo e tivesse perdido as minas, ou tivesse, Senhor, eu tentei de tudo, mas só sobrou isso, eu acho que o Senhor não ia tirar e falar assim, ó, dá para os outros não, sabe? Ele ia falar assim, não, eu vi o teu tempo, eu vi como você se destacou. Ou seja, e eu ouvi do pastor Douglas Gonçalves algo que mexeu comigo, e eu fiquei pensando, e eu queria encerrar com isso daqui. Você não será julgado só pelo que fez, mas pelo que deveria ter feito. Dá uma olhada no Salmo 139, 16. Abre sua Bíblia, você na tua casa, Salmo 139, está facinho, bem no meio da Bíblia, tá? Verso 16, olha o que está escrito aqui. Esse salmo é lindo, né, gente? Fala da onde eu me esconderei, não consigo me esconder do Senhor. Daí quando ele chega no verso 16, diz assim, ó: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer dele existir. Aqui, ó, comigo. Em outras palavras, está dito que existe uma biografia tua escrita no céu. Ricardo, tem um livro no céu, biografia do Ricardo, escrito lá na eternidade, tá? Assim, né, Elaine? Escrito na eternidade. Elaine, ó, essa é a tua biografia. E lá está escrito o quê? O como você deveria ser, de uma forma bem clara. Pensa comigo, quando o homem estava de bem com Deus, não tinha rompido com Deus, qual era a cena? Na viração do dia, se encontrava com o Senhor, e o Senhor falava assim, olha, ó, como é que vai ser o seu dia, assim, assado, tal, né? Imagino que é assim. Quando rompeu, não, eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero. Deu no que deu. É isso que aconteceu. Ou seja, a gente tem que entender que aquilo que é plano do Senhor é sempre bom, perfeito e agradável. Então, na realidade, eu preciso levar a minha vida pedindo para Deus, Senhor, me mostra o que eu tenho que fazer. Quais são os planos do Senhor? E o Espírito Santo está doido para revelar para você, olha, hoje é tal dia, ó, hoje o que eu escrevi para você foi isso. É isso que eu estou querendo para você hoje. Mas as pessoas se afastam do Senhor, ficam construindo em feno, em palha, em madeira, sabe? Queridos, para terminar, agora é para terminar mesmo.
Apocalipse capítulo 20, verso 12. Olha o que está escrito aí, ó. Vi também os mortos grandes e pequenos de pé diante do trono. Está falando aqui dos salvos, né? Tá? E livros, plural, foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Gente, aqui me parece que existe livros sendo comparados. Qual é o que eu tinha como plano para você e qual é aquilo que você fez? Sabe? Aquilo que eu tinha para você é ouro, prata e pedras preciosas. Se você viveu assim, amém, entra para a glória do Senhor. Todas isso como galardão, caso contrário, queima no fogo. É isso daí que de uma forma bem clara. Por isso, o convite que vem do céu hoje para você é: volta para o Senhor e procura saber qual é o plano dele para a sua vida. Sabe? Isso é muito sério. Construa com ouro, pedras preciosas. Onde nós vamos passar a eternidade é graça. Mas como? É obra. Por isso eu pergunto: o que você está fazendo na tua vida? Como você quer viver a eternidade? Essa é a pergunta para você, na tua casa, para mim, para nós. Vamos orar? Pai querido, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Que em nosso tempo possamos construir sob o alicerce que é Jesus, ouro, prata e pedras preciosas. Somos filhos e filhas de Deus e precisamos aprender a administrar o nosso tempo, porque ao Senhor pertence. Somos apenas mordomos desse tempo que só temos sentido se vivido do jeito certo. Loucura, Pai querido, loucura, Senhor, nós vivemos para nós mesmos e desprezarmos toda a eternidade. Que o Seu Santo Espírito nos mostre os Teus planos, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém?